Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 180 e recebemos a cientista política e professora Daniela Mussi para a conversa sobre Antônio Gramsci. O diálogo acabou colocando os termos gramscianos em movimento em uma tentativa de análise de alguns aspectos do debate contemporâneo. Por isso intitulei o episódio como Gramsciando e peço indulgência do ouvinte para minha reiterada obsessão por música sertaneja. Daniela Mussi é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas. É pesquisadora do Laboratório de Pensamento Político da Unicamp, do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP e editora da revista Outubro. É autora de Política e Literatura, Antônio Gramsci e a Crítica Italiana. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5 mensais, mas se preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato@filosofiapop.com.br. Se você não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força das pessoas que gostam do nosso trabalho. 2 recados que preciso compartilhar com vocês. O Murilo Ferraz, um dos fundadores do podcast, conseguiu via inteligência artificial fazer a transcrição de todos os episódios do podcast. Mas é claro que essas transcrições precisam de revisão para serem compartilhadas. Então, se você, ouvinte, tiver interesse em revisar algum dos episódios dessas transcrições, entre em contato com a gente. O segundo recado é que está em pré-venda no site da editora APQ o livro Entusiasmo dos Deuses, ensaio sobre filosofia e cultura popular brasileira, que reúne textos sobre Cazuza, Caetano Veloso, samba, telenovela brasileira, carnaval, futebol e companhia. Se gosta da abordagem desse podcast, provavelmente vai gostar do livro. Dê uma conferida lá. Vamos então para a nossa conversa com Daniela Mussi em relação a Antônio Gramsci. Hoje a gente recebe a professora Daniela Mussi, direto de São Paulo, e nosso tema da nossa conversa hoje é Antônio Gramsci. Eu vou começar perguntando para a professora Daniela quem foi, ou quem é, ou quem somos Antônio Gramsci. Eu vou começar pelo quem somos. Bom, eu me chamo Daniela Mussi, sou pesquisadora do pensamento de Gramsci desde 2008, quando eu comecei realmente a enfrentar esse autor, visando de forma bem consciente, né, estudar, entender o pensamento dele, e isso significou uma trajetória acadêmica na pós-graduação, né, trabalhei com ele no mestrado, no doutorado, e que em 2025 completa 10 anos. E, bom, o resultado disso foi uma relação bastante ativa, orgânica, com as ideias, com o léxico, com o pensamento desse autor, que aos poucos eu fui descobrir que era muito lido, discutido, ou não necessariamente lido, mas certamente muito comentado no jornalismo político e na linguagem, no léxico político mais geral. Isso era para mim uma coisa desconhecida, né? Quando eu fui estudar o Gramsci, ele era uma referência de um autor marxista que você conhecia dentro da faculdade, sabia que tinha influenciado, tinha sido importante no ambiente italiano 100 anos antes, enfim, ponto. Na verdade, o meu interesse até nem era nessa celebridade do Gramsci, era o tema da literatura que ele estudava e que me interessava. Eu tinha, até 2008, tentado enveredar
numa pesquisa na área da crítica literária, mas por interesse próprio, assim, nem nada muito especial, aquela coisa de vontade de estudar o assunto. E quando eu percebi que aquilo ali não teria muito espaço nas ciências sociais, na época, não encontraria um orientador, alguém que pudesse trabalhar comigo esse tema a fundo, teria que migrar para as letras, e eu não me sentia à vontade para fazer isso. De repente surgiu o Gramsci, porque esse autor tinha uma reflexão sobre o tema da literatura, e, mais instigante ainda, ele havia escrito sobre isso na prisão, no momento em que ele estava preso nos anos 20, né, final dos anos 20, começo dos anos 30 na Itália, que vocês talvez não se lembrem, muitos não se lembram, mas cada vez mais a gente tem falado sobre esse assunto, né, se vivia um regime ditatorial fascista, né. Então, essa característica específica das condições em que o Gramsci escreveu também eram muito fascinantes para mim. Foi assim que eu cheguei no Gramsci, então acho que eu posso apresentar o Gramsci. Vocês estão conhecendo, é como se fosse um fragmento do rosto dele, né? É um Gramsci, um homem escrevendo na prisão durante o fascismo sobre literatura. Isso foi Gramsci também, mas eu acho que eu posso ir contando mais dele à medida que você também me pergunte, Marcos, o que você quer saber. Eu sou o seu oráculo gramsciano. Vou aproveitar então para ir na direção do que você comentou. Nessas condições de escrita, como esse autor pode ser lido, né? E nem toda a produção dele se deu nesse contexto de prisão, né? E o Wittgenstein dizia que o horizonte do seu mundo é o horizonte da sua linguagem, também das suas expectativas, né? O horizonte de quem está na prisão também é muito diferente de quem está livre, né? E eu queria que você comentasse um pouco dessa diferença dos textos e como lidar com eles. É paradoxal essa diferença, mas vamos chegar lá. Bom, ler Gramsci, esses escritos da prisão, é uma operação que exige bastante da pessoa que se voluntaria. Melhor que seja voluntário. Melhor que seja voluntário. Claro, depois, a partir de um certo ponto, você sente necessidade de fazer isso profissionalmente. Mas se você começa com a expectativa profissional e não com a vontade, você vai ter mais dificuldades, porque ele é um autor extremamente exigente. Primeiro, porque ele nunca publicou os escritos da prisão. Você tem que imaginar 29 caderninhos desses Libra, né, de escola, anotados, uma letra bem pequena, delicada, que discutem, e você não tem um sumário, um mapa, você não consegue, você tem algumas indicações daquilo que estava sendo produzido ali. Gramsci deixou algumas indicações de plano de pesquisa, mas elas são muito insuficientes se você quiser contar só com isso para estudar esse pensamento. Então, você tem que levar em conta uma historicização de quais casas penais ele passou, quem eram os guardas, porque aí você tem o carimbo na folha do papel, né, que todas as páginas dos cadernos eram carimbadas, então você consegue uma datação mais ou menos fiel à sequência da escrita dos cadernos com base no carimbo do carcereiro. Você tem que considerar a relação que esses escritos têm com um magazino, né, um espaço que o Gramsci conseguiu barganhar, onde ele guardava livros e revistas que ele recebia de fora. Então, em determinado momento, ele recebeu uma autorização para ler material que vinha de fora. Esse material era todo verificado, ele vinha de uma livraria, ele pedia livros, revistas, e tinha uma pessoa, que era a cunhada dele, fora da prisão, que fazia esse trabalho de separar, trazer esse material, e também trocava cartas com ele sobre tanto as condições de vida dele na prisão, como a própria pesquisa que estava em curso. Você tem que considerar também
as crises de saúde que o Gramsci teve durante o período que esteve preso e que ele relata nessas cartas. Então, ele conta, né, em alguns momentos, das dificuldades de escrita e de leitura, né, que ele não conseguia manter a concentração, que ele não conseguia ter vontade de escrever, né, situações de crise depressiva, que é muito interessante que esse material, ele só mais recentemente começou a vir à tona com a importância que de fato ele tem, né, que é você considerar as condições subjetivas da pessoa para pensar e para escrever, né? Então, essa condição de encarcerado é quase como se fosse um Big Brother da época, né? Os documentos, eles vão compondo esse universo extremamente restrito do ponto de vista da existência molecular do Gramsci, né, da sua existência como indivíduo, ao mesmo tempo em que tudo o que sai desse processo, do ponto de vista da produção intelectual, de escrita, registrado, né, é um material riquíssimo, tem uma profundidade que você não encontra na pesquisa tão facilmente na pesquisa que você faz dos escritos pré-carcerários. Porque o que você tem dos escritos pré-carcerários do Gramsci são os artigos de jornal, que ele assina, alguns que ele não assina, mas que você sabe que são dele, e outros que você atribui a ele sem totalmente certeza, e há ainda alguns documentos que você dá para ele não assinou, mas você sabe que tem coisas ali que são de estilo dele. Você identifica problemas que eram problemas comuns, caros a ele, então você pensa, isso aqui, essa passagem aqui é dele, né? Então você tem essas modalidades de textos, além de cartas, mas muito menos cartas antes da prisão do que na prisão. Então, toda essa digamos, o estudo dessa subjetividade gramsciana, ele estando preso, é muito mais eficiente para o pesquisador, né, o resultado, o que nos coloca numa situação paradoxal de tratar esta experiência humana que está encarcerada por um regime fascista quase como uma espécie de laboratório para a investigação do pensamento. Tem uma perversidade contida aí, muito sutilmente inserida na construção desse objeto. O que torna essa experiência de estudar Gramsci, o pensamento gramsciano, uma experiência bastante provocadora e até certo ponto paradoxal. Eu estudei o pensamento dele carcerário no mestrado e no doutorado eu estudei ele antes da prisão. Peguei o período anterior e combinei a pesquisa com o estudo de outros atores intelectuais do momento, na mesma cidade, tentando pegar esse Gramsci na cidade de Turim, vivendo, sendo universitário, atravessando a Revolução Russa, se impactando com aquilo, sendo conquistado para a militância, para a revolução. Então, de certa forma, eu fui para um objeto um pouco mais otimista, não tão perverso no doutorado, mas a pesquisa foi igualmente difícil e a situação dele nesse período também não é uma situação fácil. Eu acho que aí me chama a atenção como a história da recepção da obra dele já é uma coisa por si só instigante, por conta dessas condições, mas também a história como ele recepcionou o marxismo, né? Como ele... você faz bem faz questão de fazer essa recontextualização de como ele lidou com o marxismo, como ele aprendeu o marxismo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque acho que esse é um ponto muito importante, né? Sim, o Gramsci, a recepção dele do marxismo, né, o contato dele com o marxismo, ele num primeiro momento, muito mais indireto do que você poderia esperar de um militante socialista, né, digamos assim, clássico, que cita Marx, né, que sei lá, que conhece as obras, que tem os textos na ponta da língua, decorados, porque ele vem de uma relação
ele vem de uma formação cultural bastante crítica do positivismo, né, filosófica, muito sensível ao ambiente neoidealista cultural, né, neoidealista que se afirmava na Itália na época, com o surgimento de várias revistas, a influência, né, da filosofia do Benedetto Croce na Itália nessa época é notável, né, uma certa primavera do pensamento crítico, não só filosófico, mas também historiográfico, literário, né, tem uma série de revistas literárias de cultura e filosóficas que surgem nessa época, né, que acompanham essa hegemonia intelectual que o Croce, de alguma forma, exerce sobre o conjunto dos intelectuais, e o Gramsci é muito impactado por isso. Ele é muito impactado por essa cultura filosófica, por esse ambiente cultural de altíssimo nível que se desenvolve, uma espécie de renascimento da cultura italiana que se desenvolve entre os intelectuais ali, né? E ele é muito impactado por isso, né? Se você visita a casa onde ele morou, na Sardenha, né, antes da universidade, é possível mapear as revistas que ele lia, né, e aquele que ele recebia, assinava e recebia, então ele estava muito atento a essa cultura que se desenvolvia, nessa alta cultura que se desenvolvia no país na época. Mas, ao mesmo tempo, quando ele chega em Turim para estudar letras, né, ele vai cursar letras na Universidade de Turim, no comecinho dos anos 10, quando ele chega na universidade, ele se depara com um ambiente político, urbano, industrial, altamente organizado, que exerce sobre ele um fascínio tão forte como aquele. Aliás, ele enxerga a realização daquela alta cultura com a qual ele estava acostumado na vida política da cidade, né? O ímpeto da vontade, né? Todo aquele ambiente suscetível a uma subjetividade forte, né? Que atua na história e faz a história, realiza a história, a própria imagem. Então, ele se impacta muito com o ambiente operário, ele enxerga na prática política rebelde, instigante, contestatória da classe operária, muito daqueles impulsos que o haviam fascinado na cultura filosófica que se desenvolvia justamente pelos intelectuais do Sul, né? Então ele fica muito impactado com isso. Na prisão ele vai voltar para esse tema. Por que o Croce, um intelectual que vem do Sul da Itália, né, das regiões agrárias, formado na cultura filosófica da elite e pertencente à elite agrária, porque ele é tão influente nacionalmente, na vida, na própria burguesia italiana, mais moderna, industrial, né? O que é que explica essa capacidade que o Croce tem de organizar o pensamento, dando a ele uma totalidade mais expansiva do que aquela que ele é originário, né? E o Gramsci, então, ele começa a se ver como parte deste processo ativo, deste processo de encontro entre classes sociais e ideias, que é muito o que é a vida dele logo que ele chega em Turim, alguém que vem também de uma região meridional, né? Também vem de uma região considerada atrasada, que é a Ilha da Sardenha, rural, né? E chega como se ele estivesse chegando em São Paulo, né? Nos anos 80, no final dos anos 70, né? Digamos assim, a cidade explodindo nas suas contradições e também no seu tamanho, com a industrialização, a Fiat, né, a fábrica montadora importante, justamente carrega no seu nome o T de Turim, porque ela foi fundada ali. Então, isso tudo é muito impactante para ele. E o marxismo, ele vai chegar
para o Gramsci como uma fonte nesses meios políticos com os quais ele vai ter contato. O Croce já havia publicado um livro sobre o marxismo, e o Sorrell, que é um outro intelectual importante, influente nessa elite cultural, também atuava sobre o marxismo, sobre a base teórica do marxismo, usando como referência as ideias do Marx. Mas isso tudo para o Gramsci não é tão importante do ponto de vista de ele individualizar a relação com o Marx, com esse pensamento, até o momento em que ele começa a circular no ambiente socialista, porque aí Marx é um tema permanente, presente, e os autores que são os heróis deles, do Gramsci, no meio socialista, operário, sindical, são os vilões, digamos assim, do marxismo, né? Não são os heróis, são ao contrário, são aqueles que são considerados como traidores do marxismo. Então, o Gramsci tem que se ver com esse problema. Como assim? Os caras que eu gosto de ler são os pelegos, são os traidores, são os reacionários no ambiente político que eu gosto, que eu atuo. Então, nesse contato entre prática política e estudo, né, investigação intelectual, é que ele vai estabelecer a relação dele com o marxismo, que é uma relação longa, que você identifica traços dela em vários momentos do pensamento gramsciano, não só na juventude ou na prisão, mas ao longo da trajetória toda dele. Eu acho que você já fez todo um panorama da relação do intelectual com a classe, e a gente vai voltar nisso depois, mas é muito interessante a forma como ele interpreta Marx, fugindo dos reducionismos ou das recontextualizações sintéticas que eram muito comuns ou são muito comuns, né? E, de certa forma, é como se indiretamente houvesse uma reivindicação por parte dele também de ser lido assim, né? Como é que você vê isso? Porque parece que também, da mesma forma que deturpam Marx o tempo todo, Gramsci não é menos vítima do que Marx, né? Sim, é interessante isso, né? Porque quando ele se depara com o ambiente político, é como se ele estivesse vendo aquilo que fazem com Marx, né? Como se ele estivesse olhando no espelho, porque ele não poderia imaginar, mas algo muito semelhante aconteceu com ele próprio, né? De por um lado, virar uma espécie de mártir, autor obrigatório no palavreado, né? Digamos assim, na homilia comunista italiana e em outros lugares, inclusive aqui no Brasil, mas não necessariamente isso significa um entrosamento íntimo com o estudo do pensamento gramsciano, e também não necessariamente isso significa um elogio ao Gramsci, né? Muitas vezes a detração, né, ela vem por aí, né? Um autor ele vai ser, de alguma forma, distorcido, né, reduzido, justamente nesse em expediente, né, de você falar sobre um autor de uma forma muito leviana, aligerada, reduzindo ele a jargões, ou ela, né, a jargões, e não considerar que existe um pensamento que se desenvolve numa história específica, que tem momentos, né? Eu estou escrevendo um artigo agora sobre um outro intelectual militante, e isso está aparecendo muito na reflexão, que é o fato de que a cultura militante, ela lidava, e ainda lida em grande medida, com as suas referências, quase como se fosse a regra da sequência de citações, né? Você precisa citar uma frase do autor que corrobora o argumento que você quer defender, e aí, ao fazer isso, é suficiente, basta, né? Então, na prática, esse rebaixamento do estudo do que
as ideias de um autor de fato são, né, como elas surgiram no tempo, como elas se desdobraram, a que ele estava interessado, em que perguntas ele estava interessado ou não estava interessado, o que o impactava naquele momento, etc. Quando você elimina essa vida que acompanha o pensamento na prática, no concreto, o pensamento se esvazia e ele serve para qualquer coisa. Ele serve para qualquer coisa. Você pode usar a mesma citação, uma mesma aspas, para falar em coisas antagônicas entre si. Basta você encontrar uma forma de fazer isso no texto, uma artimanha do texto. Então, as disputas em torno das ideias, elas vão se tornando quase que um exercício retórico em si mesmo, né? Um sofisma, digamos assim, né? Algo que se encerra em si mesmo. Ele tem uma finalidade única e exclusiva de elaboração do dialeto, né, no caso da cultura marxista, porque, além de tudo, é dialetal, né, o problema é que se aquilo ali elaborasse língua nacional, se aquilo ali elaborasse a língua de forma expansiva, eu nem me incomodaria tanto, mas é que o resultado é uma restrição na forma de pensar, sempre, porque o objetivo é você concordar ou referendar uma posição dominante, sempre. Né? Aquele intelectual oficial que carrega de certa forma, uma autorização para falar em nome de um autor, ele está ali com uma função que não tem a ver com o desenvolvimento das ideias, mas sim com um certo controle das ideias, daquilo que as ideias podem realizar, de fato. Porque senão não haveria motivo para você não ser rigoroso na maneira de tratar um texto. E mesmo que você resolvesse pegar um texto e olhar, tenho um colega de trabalho que ele fala isso, ele fala, quando eu leio um texto, eu não me preocupo em que contexto ele foi escrito. Eu gosto de ler o texto e pensar o texto nele. É óbvio que isso não é absoluto, porque ninguém escolhe um texto para ler aleatoriamente. Você não vai dar uma aula de ciência política, pensamento moderno, e pega um texto de física, a menos que você queira trabalhar metaforicamente o assunto, mas você não vai pegar um manual de física, sei lá, do começo do século XX e vai dar para os alunos lerem. Aquilo vai ficar totalmente descontextualizado. Então, quando você lê John Locke ou você lê Hobbes, você pode até ler esse autor de uma forma menos comprometida, rigorosa com a contextualização empírica, documental daquele texto. Mas ainda assim você colocou aquilo ali, fazendo um recorte temporal dentro de um enquadramento da linguagem do estudo do pensamento político. Então, isso vai permitir você construir, de alguma forma, dialogar e construir dentro dessa chave de análise, né? Mas... Então, quando no texto, digamos, na linguagem do meio político socialista, o Gramsci se irrita porque o autor é sempre estudado partindo do pressuposto que você vai concatenar frases, né, e não explicar por que ele escreveu aquelas frases, em qual momento da vida dele. Será que ele não mudou de ideia depois? Será que ele não voltou àquele assunto? Será que esse texto foi ele que publicou ou foi alguém que publicou para ele? Ele escreveu esse texto sozinho ou teve alguém que revisou e inseriu outras coisas que ele não inseriu? Esse texto foi publicado, ele ainda era vivo ou ele já tinha morrido? Então, o Gramsci era muito preocupado com essas questões, foi ficando cada vez mais preocupado com essas questões. No ambiente jovem, de juventude, isso para ele era a principal questão para ele, do ponto de vista intelectual, era assim, você não pode rebaixar o marxismo a um pensamento menor do que uma filosofia. Você não pode fazer isso. Você pode até pensar com o marxismo o limite da filosofia, se você quiser. Mas não rebaixe o marxismo a nada menos do que isso, porque isso é a cultura dominante. Filosofia moderna, Hegel, é a cultura dominante, é a hegemonia organizada na forma das ideias.
A hegemonia é para valer, não é a hegemonia no sentido fraco da palavra, a hegemonia no sentido forte da palavra. Então, você não pode pretender do marxismo algo menos que isso, o que não significa que ele se reduza a isso. Então, ele tenta devolver no ambiente socialista, na forma da política, o limite ao qual aquele universo havia chegado na relação com o pensamento da época. Então, você não pode combater o pensamento filosófico, né, idealista alemão com positivismo, porque é como se você fosse combater uma espada de ferro com uma espada de madeira, entendeu? Como se você fosse lutar com armas muito piores, muito mais atrasadas, muito mais rudimentares. E por que você faria isso? Se você é um militante socialista que quer fazer a revolução, tá? Por que você faria isso? Você precisa pensar politicamente o que você está fazendo também do ponto de vista das ideias. Ao mesmo tempo que ele começa a estudar o pensamento do Croce, e na prisão isso se aprofunda muito, e começa a confrontar esse pensamento. Né, começa a primeiro ver o que é que o Croce fez com Marx, né, por que esses revisionistas, qual foi a característica que esse revisionismo do marxismo assumiu na Itália, né, no pensamento crociano e no movimento cultural que esse pensamento suscitou. Então, ele começa a se confrontar com essa cultura dominante e vai oferecendo algumas pistas de como lidar com ela, né, que são muito sutis, que são colocadas sempre de uma forma muito firme, né? O Gramsci, nesse sentido, ele não está pensando num voo pequeno, ele está tentando colocar questões que sobrevivam ao tempo, com uma espécie de farol para seguir, né? Para pensando a vitalidade do marxismo, digamos assim. Mas, enfim, então ele tem essa relação dupla, né, com o marxismo, que é um pouco resultado da maneira como o marxismo se apresentou para ele, né, como a maneira como o marxismo entrou na vida dele, que é dupla, que foi dupla, né. Eu fiquei pensando para onde seguir aqui. O primeiro insight que veio quando você estava falando, eu fiquei pensando olha só, quando a música sertaneja chegou na década de 90 nas capitais, e todo mundo estranhou como é que todo mundo se identificava com aquilo, e ficou impensado aí, continuou impensado os valores que estavam trazendo. Mas isso aqui eu vou recortar, é só porque eu estou de Goiás, eu tentei valorizar aqui o lugar que eu eu achei interessantíssimo, queria que você desenvolvesse um pouco. Não, é porque a conexão que você fez com o sertanejo? Porque os valores que a gente tem no interior eram valores contra-hegemônicos, porque a hegemonia era da MPB, era aquilo que aparecia na televisão, né? Então era o valor do brega, que não podia espaço de hegemonia midiática, mas tinha hegemonia de valores, e valores reacionários que estão vindo à tona. Quando começaram a medir audiência ao vivo, começaram a dar hegemonia para essas formas culturais que eram tinham menos espaço. E a forma política disso, talvez a mais bem formada seja o bolsonarismo. Isso que tomou essa forma, né? São valores reacionários, né? Mas é uma análise muito mambembe essa que eu estou fazendo aqui, muito rápida, né? Mas é uma anotação. É uma anotação. Mas eu acho interessante, independente de o quanto você mesmo, em algum momento, vai mudar o que você acabou de apresentar como análise, porque isso é uma coisa que está sempre em movimento, né? Insight tem essa característica. Mas o que eu acho interessante veja como na conversa sobre Gramsci, você já pegou a maneira dele pensar e já articulou isso. Já articulou isso e usou. E isso é uma coisa muito gramsciana, muito. Ele é um autor que ele se apresenta fazendo você pensar. Você nunca vai ler o texto dele e vai encontrar uma coisa estática. Ele tem uma forma extremamente móvel de pensar e de apresentar no texto esse pensamento. E essa mobilidade, esse movimento na forma do texto, tem uma função política, que é justamente essa.
fazer com que você se aproprie dessa articulação dialética que ele faz de uma forma prática, intuitiva, pensando as questões que te, de alguma forma, pegam, né? Que são caras para você ou que são suscitadas em você a partir da reflexão que ele propôs, mas fazendo você o movimento de pensar questões e não simplesmente adaptando uma ideia, um conceitinho, uma coisinha formal para o seu texto. É por isso que eu brigo muito com os gramscianos que não usem Gramsci de maneira formal, aplicada, no sentido formalista da palavra, que possam ir além do conceito, ou da expressão, ou do jargão. Tudo bem, usa o jargão, apresenta o jargão, mas então, pelo menos, faça um movimento. Faça um movimento que te fez pensar o jargão, que te fez apresentar o jargão. Faça esse movimento. E ao fazer esse movimento, com certeza você vai perceber o limite do jargão, mas vai também perceber como o Gramsci é útil, do ponto de vista, né, de como ele azeita o pensamento, né, como ele facilita o pensamento. Isso é particularmente caro para o pensamento político, né? Que é o pensamento muito difícil de ser pensado. Eu acho que isso até gera um paradoxo, porque eu já conversei com algumas pessoas com formação gramsciana e elas acabaram colocando Marx no lugar do não contextualizável, porque não quer reduzir ele ao positivismo, nem ao romantismo, mas acaba que ele fica num lugar metodológico também, mas ele fica sem contexto também, sabe? E aí volta novamente, reifica, porque isso acontece também, né? Eu acho que isso é um problema, porque aí você acaba não gerando movimento. E a questão toda estava nessa ideia de que, na medida que você toma o marxismo como leis naturais e você não transforma a cultura, e aí eu vou ter que te perguntar o que era cultura para Gramsci para isso fazer sentido para os nossos ouvintes. Sim. Bom, primeiro, essa questão que você trouxe do sertanejo, eu acho ela, só voltando, amarrando aquele assunto, eu acho ela fascinante. Inclusive, durante a pandemia, li o livro do Gustavo Alonso. Entrevistei ele aqui no podcast, e o que me chama a atenção, eu vou fazer outra nota. Eu escrevi o meu primeiro livro sobre a Legião Urbana, porque aqui em Goiás, é Distrito Federal aqui em Goiás, né? E eles trouxeram uma perspectiva. Em Goiás. É não ser, digamos assim, formalmente, mas tá tudo ali. É cercado de Goiás por todos os lados. O Pequi é o mesmo. Né? Só que não se vê como parte, mas eu acho que o lugar que eles partiram não é o lugar do Rio de Janeiro. Então, a perspectiva política deles destoou quando eles chegaram, né? Porque uma coisa que eles bateram sempre na tecla é sobre o fascismo. E o fascismo como parte do cotidiano, inclusive com a perspectiva de leituras marxistas de início, né? Depois tem algumas... Mas essa perspectiva, o fascismo está aí presente, a ditadura está aí, os militares estão aí, eles não se afastaram desse discurso, né? Isso eu acho, eu fiz um livro marcando essa posição, contando a história de como eles se recontextualizavam o tempo deles, fazendo essa marcação, né, do que estava acontecendo. Mas é curioso que eles, para mim, tenham saído desse lugar e o sertanejo tenham saído também desse lugar, sabe? Eu acho interessante pensar nesse diálogo, que é o que ele brincava com o Faroeste Caboclo, porque o Faroeste Caboclo, você tem Cabocla Teresa, que é um feminicídio, e o personagem principal do Faroeste Caboclo é a Teresa. Sim. Então, ele faz uma torção nisso, da cultura popular, da cultura erudita, e que, para mim, mereceu ser pensada, né? Interessante, curioso. Olha só, 1000 conexões, né? Uma das coisas que eu achava fascinante no texto do Gustavo Alonso era essa crítica que ele fazia da literatura, da forma com que os paulistas, particularmente Antônio Cândido, lia o caipira, né, e uma certa reificação
desse lugar, né, que foi produzindo muitos pontos cegos a respeito do que de fato se desenvolvia na música e na cultura sertaneja. Inclusive a questão da modernização, né, aí parece ser um elemento muito específico e importante, né, essa relação com a modernização cultural, as influências que vinham de fora, né, toda aquela ideia de que o sertanejo se desenvolve quase com uma consciência anti-caipira, né? Ela é anti-caipira, ela é anti essa reificação do interior. Ele quer cantar um interior expansivo, né? Um interior que está em conexão, se modernizando, né? E isso é uma coisa muito interessante. Mas sempre me incomodou, né, no texto dele, que eu acho que ele também reifica um pouco esse lugar, né? E faz com que você perca de vista o pé no mato, pé no rock de São Paulo, por exemplo. Você perca de vista que se desenvolveu uma cultura caipira roqueira aqui nos anos 70 e 80, né? Eu fui esses dias no show do Zé Geraldo, que é um cantor que herdou os fãs do Raul Seixas, para você ter uma ideia. E tem algumas músicas muito conhecidas, trabalha muito caipira, agora acabou de lançar um álbum com um violeiro, ao mesmo tempo em que ele é o roqueiro, ele é um cara do rock, do interior aqui. Então, onde é que está esse cara? Ele se conecta com o quê? E os valores políticos dessa cultura, pé no mato, pé no rock aqui, eles eram muito progressistas. Muito progressistas. Era uma cultura que se poderia aproximar, do ponto de vista político, de uma região urbana ali da capital, entendeu? Embora essas coisas estejam acontecendo em ambientes diferentes e sejam muito diferentes também na forma, porque o Legião é rock mesmo, né? O Geraldo, ele mantém um pé nessa coisa do caipira. Enfim, então eu acho que o Gustavo Alonso, ele acaba também, de alguma forma, puxando a sardinha para uma certa leitura que despolitiza demais o que está acontecendo em São Paulo, assim, no interior e na música, assim. Talvez fosse essa a minha crítica a ele, mas é interessante que essas questões todas venham, porque a gente está falando de cultura e está falando de hegemonia, né? Porque a gente está falando da música, que é aquilo que define as pessoas, aquilo que elas escutam sem pensar, é hegemonia pura, é o gosto, né? Isso é muito gramsciano também. Eu acho que o Gustavo ele acaba ele virou um intelectual que fala do sertanejo. Isso prejudicou muito ele. Assim, as pessoas chamam ele sempre para falar disso e ele ocupou esse espaço. Então ele tem que falar de todas as correntes, de todas as posições. E ele acaba nesse sentido virando um porta-voz assim, do sertanejo e tem que fazer uma defesa da diversidade que acaba sendo um problema, assim, porque eu acho que os valores da diversidade não são hegemônicos no sertanejo de forma alguma, assim. E isso a gente tem que ver que até a plantação de soja agora virou cenário de videoclipe. Você não tem a paisagem de diversidade. A monocultura de pensamento vai tomando conta de tudo, assim. Mas a gente tem que voltar para o Gramsci. A gente tem que voltar para o Gramsci. Eu não vou conseguir cortar isso tudo, tá muito bom. Mas tudo não tem problema. Na verdade, a gente não saiu do Gramsci. Claro, claro. Mas vamos lá, vamos cortar aqui agora eu acho que regramistizar o nosso papo. Eu acho que a questão que volta é sempre esse lugar da cultura, e o questionar a cultura e questionar a reificação dessa cultura e a construção de hegemonias, né? E a tensão que você já identificou é a tensão entre o lugar do intelectual e esse mundo do intelectual e o mundo da cultura popular, né? Eu tenho a impressão, eu estava conversando com uma amiga há pouco, ela trabalha com educação popular, eu falei que ia conversar com você, né? Eu comentando com ela que talvez daqui a um tempo a gente tenha saudades da pandemia, porque na pandemia o pessoal fez muita coisa e achou que estava acontecendo. Aí veio a eleição, não estava acontecendo nada, era só uma mobilização dentro dos quartos, as pessoas achando que estavam construindo a cultura, mas não saía dessa bolha.
dos intelectuais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, esse lugar da cultura para o Gramsci, né? E como... Excelente provocação, Marcos. Eu acho que se a gente pensou que o que a gente estava fazendo na pandemia era para eleição, de fato a gente se frustrou. Mas talvez algo em mim sempre tenha assim balançado com um sininho no fundo da cabeça de que não seria algo que se esgotaria no processo eleitoral. E por que eu estou dizendo? Por que isso é verdadeiro? Por que eu não estou simplesmente dando uma desculpa? Porque eu tenho uma trajetória na esquerda brasileira que não é das vitórias eleitorais, né? Só muito recentemente é que o partido que eu ajudei a fundar, que é o PSOL, começou a ter algum sucesso eleitoral de fato. Inclusive, isso hoje é uma questão, né? O significado disso, o sentido disso, qual o lugar que o pessoal ocupa nesse espectro político, é uma questão, inclusive para mim. Mas, de todo modo, né, independente disso, porque esse não é um tema aqui, a minha experiência política, ativista, é uma experiência que não é feita da... Aliás, ao contrário, a gente sempre teve uma relação muito ruim com as eleições, né? Muito de negar, que é uma coisa totalmente dos intelectuais, né? Uma relação assim quase cretina, né? De simplesmente achar que o calendário eleitoral é a pior coisa que existe. Pô, ano eleitoral, que bom, não vai acontecer nada. Ano eleitoral, não vai acontecer nada. Né? Então, a gente tinha essa visão de que o que a gente realmente fazia não era nos anos das eleições, era depois, era antes, que a eleição é um saco, que a eleição é uma merda, que só produz o sistema político, reproduz os mesmos caras que estão lá, né? E por aí vai. Mas é lógico que isso é limitado e bastante insuficiente para pensar política, porque se define muita coisa nas eleições. Aliás, o fato é que hoje em dia só se pensa nisso, né? As eleições se absolutizaram na política brasileira. Não há mais nada fora das eleições. Não há nem sindicato. Tem noção do que é isso? Não tem nem campanha salarial. Tudo é baseado em negociação para as eleições. E isso criou uma monocultura política também, né? Criou um pensamento único também na forma de fazer política no Brasil. E eu acho que isso é uma coisa que coloca muitas dificuldades para os intelectuais que estão nesse lugar de um ativismo que a gente chama de educação popular, né? Que não se restringe só a uma atividade crítica, que tenta ir um pouco além disso, né, de realmente se conectar e se organizar a partir desse entrosamento com a cultura popular. E é evidente que eu cheguei nisso muito, em grande medida, pelas reflexões que o Gramsci suscitou, né? Não apenas, mas em grande medida, porque era a cultura e a cultura popular eram preocupações dele. Né? Isso marca a experiência dele também, como ativista, militante. Né? Então, essas coisas estão todas meio entrosadas aí. Vamos ver, eu vou parar de falar, porque eu quero saber para onde é que você quer que esse entrosamento vá. A gente pode construir ele de muitas formas, né? Mas eu acho que te responderia sim. A pandemia, ela foi para mim muito intensa. Eu vivi muito intensamente a pandemia do ponto de vista político, assumindo responsabilidades e desafios, me propondo desafios que eu realmente não conseguia imaginar que estariam disponíveis para mim, né? E isso envolveu essa incursão no digital. Os resultados foram muito, muito bons, foram muito interessantes, mas ao mesmo tempo também muito desgastantes, não só para mim, como para várias pessoas que atuaram comigo né, estiveram junto nesse processo. E a gente eu sinto que até agora a gente não saiu totalmente da ressaca disso,
gente está vivendo ainda a ressaca daquilo, tentando se entender e o mundo nos atropelando, né? Impressionante. Eu fico pensando, onde é que as pessoas que estão me atropelando encontram forças para fazer isso, né? Onde é que essa vida tão agitada e sistema político, né? Essa estridência de todos os dias, um factoide que se transforma num grande acontecimento, apesar de ser minúsculo, e assim, onde é que as pessoas encontram forças para fazer essa propulsão da pequena política? Eu confesso que eu ainda quero entender isso, porque eu quero me preparar melhor para lidar com isso, porque molecularmente, individualmente, a pandemia deixou um nível de ressaca subjetivo, assim, intelectual, que ainda não sinto que me recuperei, sabe? Que, pensando, eu vou continuar fazendo aplicações, porque a gente está nesse caminho, nessa vibe. Mas é aquilo que a gente estava conversando antes sobre como a gente tinha uma imagem de uma hegemonia cultural da esquerda, ou imagem de uma hegemonia cultural de um certo tipo de discurso sobre o Brasil, que não representava muito da cultura do país. E como, de repente, a gente continua levando rasteiras dessa cultura dessa cultura popular que a gente não consegue acessar, né? E aí a grande questão para mim, talvez é que a disputa por hegemonia depende de um tipo de convergência que não parece mais possível para as minorias, sabe? Para as minorias, porque antigamente o pessoal falava assim, não, as maiorias têm que ser respeitadas, o Brasil é muito desigual, as minorias dominam, tem uma pequena minoria. Agora o discurso se inverteu, né? Porque a gente tem várias minorias e o pessoal fala que a maioria é uma imagem reificada de um tipo de identidade fechada, né? É por isso que a gente está tomando tanto revés da direita, que absorveu o discurso da maioria, que se declara como maioria, como sendo maioria. Essa inversão, ela é muito perigosa. E eu acho que ela tem a ver com um entendimento muito recuado, limitado do pensamento crítico na relação com certos temas, né? Se por um lado o marxismo entrou numa certa decadência depois do fim da União Soviética, né, no contexto da crise da experiência comunista, né, enfim, e digamos, a bagagem cultural, intelectual que aquilo carregava ficou sendo reduzida àquela experiência, né, aquilo ali ficou como se fosse sinônimo de joga no lixo, né, desprezada, essa experiência não temos nada, isso aqui temos que enterrar, né, e ao mesmo tempo um triunfalismo absurdo de uma forma de democracia, né, que ela se tornou incontornável, você só tem essa opção, você só tem isso, não tem alternativa, né, é o slogan, né? Você não tem outro caminho, é por aqui ou não é. E isso é até hoje, né? Na verdade, quando a crise começa a apertar, esse triunfalismo ele volta, né? Ele volta e o fantasma da experiência soviética ele volta de novo. O comunismo se tornou um fantasma. É verdade isso. Isso é real. Marx ele não ele não estava brincando quando ele falou que o comunismo se tornaria, que ele tinha esse caráter espectral, né? Ele tem, até hoje, esse caráter espectral, ele só mudou a modalidade, a forma, né? Mas ele assume como nunca antes esse caráter. Não sei, quando a crise começa a se transformar no desdobramento da indignação, esse fantasma ele volta, essa assombração ela volta, e isso é mobilizado no jogo político de uma forma muito eficiente pela direita. E o que não acontece é o oposto disso, né? É como você popularizar uma interpretação do comunismo que seja crítica à experiência vivida, mas ao mesmo tempo que possa não se limitar a
ser uma autoproclamação do capitalismo. Isso é o que falta, né? Isso é o que eu tive numa live com o Mauriase e a Virginia Fontes, e eles estavam falando sobre se nós deveríamos ser oposição ao governo Lula ou não, né? A gente estava discutindo esse assunto, tinha acabado de assumir o governo e tal. Eu falei, olha, a gente tem que ser oposição ao capitalismo. Isso a gente precisa pensar nisso, em uma oposição ao capitalismo. A gente não pode simplesmente assumir que o sistema que a gente vive, a lógica que governa esse sistema, na economia, na cultura, na política, enfim, nas relações humanas, que ela é eterna, e imutável. Porque isso é o que nos bloqueia, porque a questão toda não é dar um nome para o sistema político novo, né? Veja que é o pensamento do burocrata, né? O pensamento do burocrata, dar o nome. A questão não é essa, né? A questão é que quando você simplesmente suprime do seu pensamento a possibilidade da mudança, da transformação, né? Que seja das ideias, né? De uma revolução científica. Você acha que você vai poder viver uma revolução científica sem viver uma revolução cultural? Vamos pensar bem. Existe revolução científica sem revolução cultural? Não é exatamente isso que o Thomas Kuhn conclui, que a parada é uma revolução cultural? Que você não vive uma revolução científica, não é uma demonstração, sabe? Ou um livro, um texto, é uma revolução cultural que precisa ser vivida para ser vivida uma revolução científica. Então, assim, a gente vai eliminar isso do nosso horizonte, por que faríamos isso? Né? Mas que a gente está aqui no Brasil nem ciência tem. Pois é, a diferença é que a gente não precisa fazer acumulação primitiva do que o norte do mundo já fez e já viveu, para a gente ter a nossa revolução científica e cultural. A gente pode pular essa etapa, a gente circula pelo mundo, fala a língua dos caras, lê o que eles escrevem, sabemos de cor e salteado. Né? Uma das grandes vantagens do atraso, né, a vantagem de estar em desvantagem é que você estuda aquele que está numa relação de vantagem com você, porque afinal de contas ninguém espera nada de você. Então a subalternidade ela é também um ponto de partida, né? Pode ser um ponto de partida, mas para isso a gente tem que se propor, né? Uma coisa um pouquinho mais audaciosa do que o que está colocado. E o que me intriga, só para amarrar esse pensamento, é que eu acho que a gente está com dificuldade de encontrar aquilo que engatilha a vontade dessa audácia. Isso é a coisa que eu acho que está faltando. Quando a gente tem esse gatilho acaba sendo corporativista, né? Tipo, por exemplo, eu já vi um professor falando, no outro governo não tinha aumento porque era meu inimigo, agora não vou ter aumento porque é meu amigo. Então, tipo, e você fica na passividade também, de todo jeito. Mas eu queria que, pelo menos, fazer mais duas questões. A primeira é sobre a apropriação do Gramsci pela direita. Porque a gente falou da imobilização da esquerda ou das perspectivas críticas, mas, por outro lado, você tem uma concordância muito paradoxal de conceitos. De repente, o pessoal concorda. Não, ele estava certo, vamos usar essa ferramenta aqui. Eu acho muito curioso isso, porque, de repente, a esquerda pensa com Schmitt e a direita pensa com Gramsci. Olha, se a esquerda pensar com Schmitt, eu vou tirar o chapéu, cara, porque eu acho que a gente tem um problema que a nossa esquerda não está lendo nem isso, né? Ela não está chegando nem nesses intelectuais. Ela está se reduzindo a si mesma no autoelogio total e sistemático. Mas, e quando muito, assim, você pega os livros, o texto dos intelectuais não, né, principalmente dos parlamentares de esquerda,
quando eles publicam suas ideias, né, além do post no Facebook, no Instagram, etc., no Twitter, e é sofrível a reflexão política, não tem alcance, não tem fôlego. E isso, com exceções, claro, uma ou outra exceção, mas é muito generalizado. Isso é muito preocupante. E, ao mesmo tempo, uma certa rejeição à ideia, né, a essa presença dos intelectuais no debate político de uma forma mais orgânica e militante. Os intelectuais, daí, eles são exatamente o que você falou, o corporativismo que impera. Você é intelectual crítico no debate público para ser mais intelectual crítico no debate público, não para organizar alguma coisa, não para se conectar com processos políticos que estão se desdobrando em outros lugares, né? A sua voz, ela é uma voz de autorreprodução. Você fala para se autorreproduzir, né, num certo lugar. Tudo bem, isso tem uma finalidade política? Com certeza, que é a disputa da hegemonia entre os intelectuais, né? Mas a minha leitura é que a maneira de fazer isso, ela está reduzida. Cara, quando você fica pensando assim, pega um intelectual importante no debate público brasileiro, Fernando Henrique Cardoso. Pega esse cara nos anos 70 e 80, quando ele se dá conta de que ele precisa disputar a hegemonia dos intelectuais, que ele tem que produzir um discurso, que é importante produzir um discurso que, de alguma forma, produz esse amálgama, e ele está num lugar privilegiado para fazer isso. SEBRAP, USP, né, já há uma certa elite ali que gira em torno daquilo. O que esse cara vai fazer? Estudar a burguesia. Ele não vai ficar fazendo um discurso para os intelectuais, ele vai falar das elites econômicas, vai falar do que a burguesia esclarecida, democrática tem que fazer. Só que ele, ao mesmo tempo, produzindo um discurso para os intelectuais, né? Falando sobre isso para os intelectuais, produzindo uma visão de como as elites econômicas deveriam se mover no sentido da democracia, que é uma visão que você não vai ler no jornal, você vai ler isso nos seminários, nos encontros, nos congressos, nas coletâneas. E ele é bem-sucedido nisso. Ele é muito bem-sucedido nisso. E, de certa forma, o conjunto, a elite de intelectuais que se forma nesse período deve muito a ele. Se arvora nas ideias deles, reproduz e continua alguma dessas ideias, e isso teve um impacto no processo político notável. A constituição da experiência partidária que ele liderou, a ascensão dele à presidência da República, o papel que o PSDB cumpriu na política brasileira nos anos 90, principalmente, né? E hoje em dia, de certa forma, também, né? Ainda que tenha se dissolvido para poder realizar, né, essa última vocação. Isso é um exercício de hegemonia, né, importante. Agora você pega hoje a esquerda, não tô entrando nem no mérito desse período, mas você pega hoje a esquerda, a intelectualidade crítica, democrática na universidade. Como ela se organiza? Que atores são relevantes para organizá-la concretamente? E sobre o que esses intelectuais que organizam o pensamento da intelectualidade, o pensamento político da intelectualidade brasileira, sobre o que eles escrevem? Qual é o assunto que eles colocam na roda e que faz a roda girar? Eu não vejo. Na verdade, o assunto que eles colocam na roda sobe a rodinha. É o que é o. Lá vem o professor ensinar pra gente. Lá vem a professora ensinar pra gente. É uma conversa descolada do sentido comum, né? Isso a Mauri Mendes Pereira, um intelectual do Rio, que me comentou sobre isso, como ele vê o movimento negro, né? Ele é intelectual do movimento negro, e ele pensa a diferença entre o movimento negro e o negro em movimento. A gente tem essa distância, né?
Cada vez Interessante. aumentando. Interessante. E aí isso vai gerando uma certa... Você vai ficando meio irritado, né? Você vai ficando meio impaciente com esse ambiente intelectual, né? Ao mesmo tempo em que, do ponto de vista instrumental, né, do que está sendo feito nas universidades, tem muitas coisas que são interessantes. Você lê pesquisas, teses, dissertações, né? O pesquisador brasileiro, universitário, ele é muito comprometido com o seu trabalho, né? Então, você vê coisas muito legais. Mas é isso, do ponto de vista político e intelectual, né, de organização desse setor, né, dos intelectuais brasileiros, não vejo uma coisa vibrante, assim, unificadora, que poderia suscitar, né, um movimento cultural mais orgânico, pelo menos não agora, não hoje. Eu acho que também eu não perderia as esperanças de que essa sincronia possa se produzir num momento a seguir, porque justamente aquilo tudo que a gente fez na pandemia, a gente não fez para as eleições de 2020 ou de 2022. Eu não sei nem se alcança 2024. Talvez isso floresça em 2026, porque vai depender do quanto vai decantar e do quanto a crise vai produzir certos encontros. A crise também está se desdobrando, né? A política, cultural, então vai produzindo esses encontros. A gente poderia até pensar sobre isso, né? Sobre como as grandes transformações culturais também exigem certos sincronismos concretos, experiências de aproximação, né? E eu estou falando isso pensando muito no Gramsci, porque o Gramsci, quando ele é militante socialista, ainda não tem o Partido Comunista. O Partido Comunista ele vai vir logo na sequência, em 21, mas em 19 e 20, quando ele é ativista do Partido Socialista na Itália e acompanha o movimento de ocupações de fábrica, os conselhos em Turim, são 2 anos de muitas greves, imagina, a Revolução Russa acabou de acontecer, um impacto enorme na Europa, um conjunto de greves industriais e também no campo, na Itália. Eles achavam que eles iam fazer a revolução ali, que a Revolução Russa estava chegando. E o Gramsci, ele tem algumas cartas e alguns textos em que ele discute, inclusive a questão meridional, um texto onde isso aparece, que é um ensaio dele já de uns anos depois, um pouco conhecido, temas para a questão meridional, ele está refletindo sobre o quanto aquilo que eles fizeram durante aqueles 2 anos de ocupações de fábrica foi relevante para a política ou não. Então, ele está justamente fazendo essa discussão que a gente está fazendo aqui, né, do quanto uma ação, determinada ação, é eficaz como que você mede isso, né? Porque é invisível. Você vai e organiza um protesto por uma coisa específica na praça. O quanto essa ação é impactante na política. Como medir isso? O quanto essa ação tem efeito? E aí ele vai tentando traçar algumas ideias a respeito disso. Então, ele cita, por exemplo, a relação, os operativos que eles fizeram para tentar se aproximar da polícia, né, que eles mandaram para reprimir a greve, eles mandaram destacamentos da polícia do interior, dos interiores, né, das regiões, recrutaram soldados das regiões de fora do Piemonte, de Turim. Então, justamente tentando criar essa situação de, claro, uma brigada que vem de um outro estado, que não sabe o que está acontecendo ali, que justamente cultiva valores conservadores, de ordem, organização. Então, chega ali e vê aquelas pessoas ali ocupando fábrica, fazendo greve, reivindicando. Então, você vai conseguir reprimir muito mais fácil, a polícia está mais motivada para fazer isso. E aí, o que eles faziam? Eles iam conversar com os policiais no acampamento, né, que os policiais montavam.
E alguns dos militantes que eram selecionados para fazer esse contato vinham dessas regiões. Então, eles tinham dentro do partido militantes que eram oriundos dessas regiões. O partido tinha esses militantes, tinha uma presença forte também entre trabalhadores que tinham origem nos estados mais rurais. Bom, o próprio Gramsci não era um trabalhador rural, mas era alguém que vinha dessa região, etc. E aí ele fala assim, ele narra algumas dessas conversas e vai mostrando, olha, depois desse contato, a gente seguiu a pista de onde aqueles soldados moravam, alguns deles aderiram ao socialismo e montaram eles próprios núcleos nas suas cidades. Eles conseguiram fazer trabalho político de base com os soldados que estavam na cidade de Turim para reprimir o movimento. E aí ele vai dizendo, olha, é difícil saber o quanto aquilo foi impactante, porque você não tem todo o acompanhamento feito, mas até o período tal, aquela brigada, aquele núcleo ainda existia, e realizava, e foi importante para isso, para isso, para isso. Então, é interessante, né? Porque a gente não sabe até onde uma ação pode chegar, mas às vezes uma ação muito pontual, mas bem planejada e eficaz e que busca alcançar um objetivo de conexão política que é uma oportunidade difícil de ser aproveitada, digamos assim, que não acontece sempre, isso tem um efeito muito mais amplo e profundo do que o burocratismo de fazer as coisas sempre da mesma forma, de acordo com manda o protocolo ali do sindicato, do partido, etc, etc. Então, essa criatividade, essa audácia, né, de pensar fora da casinha, né, tentando chegar em lugares novos na organização política, eu acho que isso é uma coisa que você não vai medir, você não vai conseguir medir tão bem no tempo cronológico, mas ela também existe no tempo cronológico se você conseguir traçar esses momentos, sabe? A última questão dessa parte, depois eu tenho 3 perguntinhas ainda mais breves, mas a última questão é relacionada à mulher, a questão da mulher, porque eu estou lembrando do Maquiavel, o Maquiavel fala sobre a virtude, e de repente ele compara a virtude com a mulher, você tem que dar uma paulada na cabeça dela e dominar ela, ou ela te domina, né? Então, a visão do Maquiavel de gênero estava presente ali, quando ele exemplifica com a mulher, o homem está lendo e está achando que aquilo lá é universal, não tem gênero nenhum, mas a mulher vai ler, ela percebe isso, percebe esse domínio como naturalizado, e essa violência como a condição de reinar, né? Como que você analisou a questão feminina no Gramsci? E eu acho que isso é um ponto muito interessante para a gente pensar ele também, né? Sim. Bom, Maquiavel e Gramsci aqui, né? Você tá trazendo, mas o que é interessante. Sobre o Maquiavel, algumas coisas já foram escritas sobre isso, né? Tem um livro daquela professora, acho que da Universidade de Berkeley, Hannah Pitkin, né? Fortune is a Woman, né? Fortuna é uma mulher, que é essa ideia de que para você controlar o espírito do tempo, né? Que é a fortuna, você precisa dominá-la. E ela não vai ceder ao ímpeto de alguém que não seja forte e violento. A força, a violência, a juventude, né, são características do príncipe que consegue dominar a fortuna. Então, é lógico que tem aí uma metáfora de gênero, digamos assim, que no nosso tempo a gente pode ler assim, mas eu acho que no Maquiavel isso
isso não transpõe isso não vai para além da aparência, porque ele está discutindo, por exemplo, ele tá dizendo que 50% das coisas do mundo são governadas pela fortuna e outros 50% pela virtude. Então, se a fortuna é uma mulher, você pode ter certeza que 50%, metade de tudo aquilo que existe no mundo é definido, governado pelo poder feminino, pelo poder que se caracteriza por ter essa natureza feminina. Então, é lógico que não é uma questão aí de gênero no sentido biológico. Ele está produzindo um par conceitual, masculino e feminino, mas o masculino e feminino, embora ele encontre na biologia uma forma de diferenciação, ele encontra também na língua. Masculino é uma palavra diferente de feminino, elas estão opostas aqui. Então, não necessariamente você precisa se restringir a uma questão biológica, muito embora assuma a forma da oposição entre homem e mulher, mas o que caracteriza o conteúdo do feminino e do masculino aqui podem ser coisas bem diferentes. Então, ele está, por exemplo, olhando, quando ele fala da fortuna desta mulher, ele está falando das coisas que são imponderáveis, daquilo que você não consegue conquistar apenas com o bom treinamento e a observação e a prudência diante das coisas, ou seja, as qualidades cardinais clássicas do príncipe, aquelas que estão lá no Aristóteles, aquelas no Cícero. Você precisa, o feminino é o imponderável, o feminino, a fortuna, é a mudança dos tempos, que acontece sem que os homens possam ter qualquer ação sobre isso, sem que eles possam controlar isso, porque não é da natureza do controle do masculino, digamos assim, que é aqui a metáfora para a virtude, né? Que é a ideia do... veja que interessante, né? Que é a ideia do príncipe que tem aquelas qualidades muito bem definidas, muito bem elaboradas, que vão caracterizar o bom governo. E aí Maquiavel cria uma zona de transição que ele diz assim, ok, no confronto entre o masculino e o feminino, ou seja, entre a virtude, que é esse ímpeto do governo, e a fortuna, que é o ímpeto do desgoverno, né? Entre essas duas coisas existe uma relação. E ele vai dizer, qual é a relação? Essa relação é uma relação de violência, de dominação, mas ela é também uma relação de audácia e novidade, de mudar a forma das coisas. Ela pode ser o uso das boas armas e só, e aí que boas armas é no sentido da eficiência, do domínio, mas ela pode ser uma combinação entre boas armas e boas leis de tipo novo. Ela pode ser uma transformação, digamos, que eleva aquele conjunto a um outro lugar, né? Eleva é uma metáfora, talvez seja um movimento ruim, que dá a impressão de ascensão, não é isso, mas que impulsiona aquilo para um outro lugar, onde a mudança, a transformação não é sinônimo de domínio, necessariamente, mas sim de de um domínio da fortuna, mas no sentido de que a fortuna ela aceita isso, ela não é a fortuna não deixa, ela não é destruída, ela aceita, ela é dominada nesse sentido, né, com essa conotação dela aceitar, dela se submeter. Eu acho até que o termo que Maquiavel usa é mais próximo de submissão do que de dominação. Eu precisaria confirmar, tem uma edição bilíngue do Príncipe, agora eu não lembro o termo exato. Mas, enfim, tudo isso para dizer que o Gramsci bebe disso, né? Ele não está discutindo essas questões de gênero no Maquiavel, mas ele bebe muito do Maquiavel. Maquiavel é um autor muito central para ele, né? Mas a forma como ele, Gramsci, vê a questão feminina é diferente, né? Porque para o Gramsci,
o Gramsci é muito desconfiado do feminismo, mas não porque ele acha que o feminismo é a fortuna, é uma mulher, não são essas conexões. Ele é muito desconfiado do feminismo porque ele acha que o feminismo, como existe na Itália e na Europa na época, ele não consegue transpor uma lógica de disputa do Estado que é uma lógica, que é a lógica jurídica. Ele não consegue transpor a forma da disputa do Estado burguês por a regulação da, 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 das políticas de Estado para as mulheres. E o problema disso é que essa transposição ela é fundamental para a transformação do Estado, né, para a revolução e edificação de uma outra experiência estatal. Então, o feminismo, por mais que ele assuma um caráter progressista e libertário, liberal, de certa forma até radical, né, no sentido da defesa, reivindicação dos direitos das mulheres, do voto, dos direitos reprodutivos, etc., etc., essa desconfiança do Gramsci é porque ela vê que ele vê que o feminismo, tal como ele se expressa dominantemente na cultura da época, ele não chega nas mulheres trabalhadoras. Ele não se aplica a elas. E se você pega a Angela Davis, os anos lá 60, 70, escrevendo sobre mulheres, raça e classe, e ela está reconstruindo a história do feminismo nos Estados Unidos, ela fala a mesma coisa. Você lê Mulheres, Raça e Classe, você vai ver lá a discussão, é a discussão da aliança do feminismo sufragista com os escravocratas do Sul. A incapacidade total do feminismo em se configurar numa força em aliança abolicionista, que é uma aliança que tem muito, que não tem a ver com minorias aqui, é uma aliança de produção de maioria, justamente, concretamente, de produção de maioria social. Né? Então, não tem nada a ver com a discussão que a gente faz hoje, né, e tal, e a própria maneira como a própria Angela Davis muitas vezes é reduzida a um certo lugar né, assim, figura emblemática, simbólica, mas será que as pessoas realmente estão refletindo sobre a contribuição dela para o pensamento, né, enfim, então ele é muito desconfiado do feminismo. Essa é uma dimensão do pensamento dele. Outra dimensão do pensamento dele é a relação dele com as mulheres que atravessaram a vida dele, fizeram parte da vida dele, particularmente a relação dele com as irmãs Schust, né, a esposa e a cunhada. A cunhada, que é a pessoa que cuida de todas as cartas, tem uma relação com ele de assistência, né, de secretariar a atividade dele do período que ele está na prisão. Então, tem várias interpretações interessantes dessa relação, né, entre os dois e das trocas, quando eles têm as trocas por cartas, em que eles estão discutindo não só questões da logística da vida do Gramsci na prisão, mas tentando se relacionar, estabelecer uma conexão como amigos, né, digamos, como pessoas que se gostam, digamos assim, não só como apoio ali, e aí tem várias questões interessantes, mas a relação dele com a esposa que está em Moscou, além dessa, né, a outra irmã, a irmã da Tatiana, que é a Júlia, que no meio do caminho, durante o período que o Gramsci está preso, desenvolve uma depressão fortíssima e não consegue escrever, não consegue se comunicar, e o Gramsci não sabe, e ele manda várias cartas cobrando que ela escrevesse, que ela falasse como ela se sente, que ela expusesse seus sentimentos e tudo mais, e cobrando que ela devia ser forte, assumir uma postura, etc., sem saber o que ela estava de fato vivendo. Aí tem um momento em que ele descobre a depressão, e aí isso muda muito a relação deles, assim, e muda muito a relação que ele tem com ela, a maneira como ele se remete a ela, e as reflexões que ele começa a fazer
pensando até que forma ele, de alguma forma, ele havia, de alguma maneira, sido um elemento a mais na crise, por exigir que ela estivesse bem, por exigir que ela estivesse em plenas condições, por dizer que ela estava bem, falar em nome dela, sobre ela, sabe? E ele começa aí a refletir sobre isso, né? Eu errei, né? Agora eu percebo que eu não podia falar em seu nome sobre você, né? Anunciar que você estava bem e você não estava, e, né? Então, de alguma forma, eu contribuí para uma situação que se agravou e tal. Enfim, mas essa é uma troca muito especial e vale a pena quem se interessar por isso ler as cartas, estão publicadas inclusive em português. As cartas dele para ela estão todas traduzidas. As cartas dela para ele, acho que não sei se estão todas, mas a edição brasileira tem algumas, do Carlos Neto Coutinho. Vale a pena quem se interessar por esse tipo de conteúdo, é uma troca bem emocionante, bem legal de ler mesmo. Você tem um artigo sobre isso também, mas eu ia indicar o artigo no final da conversa. Mas é, essa conversa aqui eu vou transformar em um verbo, né? A gente transformou o Gramsci em movimento, então depois eu vou colocar Gramsciando como título da conversa, porque a gente não engana o ouvinte também, a gente está movimentando a coisa. E eu vou te fazer 3 perguntas que eu faço para todos os convidados, aí você responde da melhor forma, da forma que você achar melhor. A primeira é: o que é filosofia? A filosofia é o pensamento em movimento. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais me impressionou? Olha, eu conheci a Angela Davis, aqui quando ela esteve no Brasil, mas foi um contato muito rápido, então eu não posso dizer que eu me impressionei por ela, assim, a não ser pela imagem, né, do ícone, de estar conhecendo alguém que tem uma contribuição tão importante para o pensamento político e para a história política contemporânea. Mas eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, né, um pouco antes da pandemia, a Patrícia Hill Collins, quando ela veio para o Brasil, que é uma outra intelectual negra dos Estados Unidos, mais contemporânea que Angela Davis, com uma reflexão em diálogo com a teoria crítica, tentando pensar um pensamento feminista negro. E eu não posso dizer assim que eu, né, não sei se impacto é a palavra, mas eu fiquei muito admirada da e bem admirada da simplicidade dela. Que ela teve o seu trabalho, o seu pensamento projetado, né? Foi uma pessoa que ganhou uma visibilidade importante no pensamento político e no pensamento crítico, filosófico, nos anos 90 para cá, mas o que eu sentia dela, quando eu ouvia ela falar, era um sentimento muito que eu vejo muito entre os intelectuais da periferia, né? Uma coisa de parece que por mais que você faça e entregue e conclua e realize, parece que você nunca chegou realmente lá. Uma certa preocupação com o próprio lugar, né? Uma certa disciplina existencial com o próprio lugar, até certa autocontenção, assim, que eu gostei e puxei aquilo para mim, de alguma forma, assim, tomei aquilo como uma lição de uma grande pensadora, porque a gente tende a confundir esse lugar de admiração e deferência, né, com um lugar meio hierárquico, né, um lugar meio hierárquico, e a Patricia Hill Collins
me impressionou muito pela capacidade dela manter uma postura muito disciplinada em relação a isso. E isso foi uma coisa que me impressionou, porque eu acho que por muito menos as pessoas já perdem essa disciplina e essa autocontenção, muito menos, né? Enfim, e se perde, portanto, no meio do caminho, né? Eu pensei em vários exemplos, mas a gente vai pular os exemplos e vamos para a terceira questão, que qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Eu tenho fases, né? Eu tô numa fase, eu tenho, vou citar dois nomes, um mais contemporâneo e são dois homens, e um pouco mais moderno, não tão próximo, que é o Bobbio. Eu gosto muito do Bobbio, inclusive estou lendo o último curso que ele deu na faculdade, na Universidade de Turim, na Faculdade de Ciência Política, nos 78, 79, antes de morrer, que foi publicado recentemente. Eles fizeram um levantamento das aulas, das gravações e transcreveram esse material e publicaram, que é um curso sobre revolução e mudança política. E ele pega o tema da revolução e mudança política do pensamento clássico até, sei lá, século XX. E é bem legal, bem interessante, estou gostando muito Deixa eu ver se tá aqui, mas enfim, estou gostando muito mesmo. E o outro autor, o filósofo que eu tenho lido muito, e até por questões do trabalho, mas eu sempre aprendo com ele, é o Rousseau. É uma coisa assim, não é o autor que quando me tornei professora, não era o autor que me chamava mais atenção, que eu gostava mais de estudar e preparar a aula. Eu gostava muito mais, bom, Maquiavel, que é uma unanimidade, o Hobbes, fascinante pela discussão da Revolução, da Guerra Civil, não tanto ele, mas o contexto, mas também as ideias dele, e tal. Quando chegava no Rousseau, era uma coisa assim, ok. Mas uns 2 anos para cá, eu comecei a ter esse ímpeto de preciso melhorar a minha relação com o Rousseau, e eu fui descobrindo coisas maravilhosas do pensamento dele, não só no sentido das ideias teóricas, mas também daqueles que ele citou, das referências que ele usa, né, a maneira como ele mobiliza o pensamento. E isso foi uma experiência, tem sido uma experiência muito gratificante. Professora, para fechar nossa conversa, eu queria pedir indicações do que você quiser indicar de leitura, de filme ou de música, o que você quiser indicar para os ouvintes, para que você acha interessante. Tá. Bom, como eu já falei do livro do Bobbio, ele está em italiano, mas seria uma indicação. Eu vou indicar dois produtos audiovisuais, um filme e uma série. Um filme que eu assisti recentemente, ele inclusive está no cinema ainda, que é o Tar, com a Cate Blanchett, que é a história de uma maestrina de uma orquestra, a orquestra de Berlim, Filarmônica de Berlim, e ela é cancelada, né? Ela é acusada de assédio e sofre um cancelamento. Enfim, todo o filme mostra a trajetória dela. Ela está já no auge da carreira, ganhou muitos prêmios e sofre esse processo. E ela está muito bem no filme. O filme tem cenas ótimas, tem diálogos muito bons, que são interessantes para pensar o problema do cancelamento, para pensar as relações geracionais, né, para pensar as relações subjetivas e políticas num meio muito específico, no caso é o meio da música, e como elas são impactadas pela mudança dos tempos, aquilo que a gente estava falando agora mais cedo, né, sobre como algumas questões que antes eram tidas como, ou não sequer existiam, ou eram menores no espectro político, de repente elas começaram a ganhar uma centralidade, né, e
e também as redes sociais, etc., e conflito geracional. Tem vários elementos que são articulados no filme que tornam ele bem interessante, né? Não é nenhuma obra-prima maravilhosa, mas eu gostei do filme, acho que vale a pena. E a Cate Blanchett está muito bem, eu gosto dela. E a outra é uma série que está no Netflix, que eu adoro, ela já tem alguns aninhos, ela já tem um tempinho, ela tava numa outra plataforma e agora está na Netflix, que é o The Office, o escritório. Não sei se você conhece, Marcos, que é com aquele ator Steve Carell, que é um ator que é de comédias, assim, norte-americano, um filme norte-americano, mas é uma série maravilhosa que conta a vida num dia a dia num escritório. Tem um humor muito maravilhoso, assim, de um cara, pensa um chefe que é o protótipo do politicamente incorreto. Todas as coisas que são indesejáveis alguém dizer, alguém fazer, ele faz. E isso tudo construído com muito humor, evidentemente, de uma forma muito inteligente, não é uma coisa tosca. Então, faz com que você consiga assimilar e se relacionar com um produto politicamente incorreto, uma linguagem, melhor dizendo, politicamente incorreta, sem aquilo virar um tabu. E a série faz isso de forma magistral, assim, magistral, é muito bem feito, muito bem construído a proposta, assim, então eu acho que é uma das séries de humor mais interessantes que eu assisti nos últimos anos. Eu sempre que eu tô meio de bobeira, assim, tô num momento de lazer, são episódios de 20 minutos, eu dou uma zapeadinha lá e assisto, recomendo. É, eu vou indicar, eu citei o seu texto sobre a questão das mulheres no Gramsci, eu tenho é uma das indicações, mas eu acho que o pessoal pode procurar mais textos seus, artigos, e o livro que você traduziu com o professor Álvaro Bianchi, O Deus Indiferentes, né, que traz esses textos do Gramsci em torno de 1917, eu acho que é uma das indicações boas, mas como você disse, existiu uma espécie de maratona em torno da pandemia, de muita produção, de muita live e de muito material sobre o Gramsci, né? O pessoal fez alguns cursos pela internet que vocês podem procurar, eu acho que é uma indicação boa, uma indicação, assim, um pouquinho dissonante, só para chamar a atenção de como o Gramsci está em muitos lugares que a gente não espera. O ano passado, o professor Filomeno Lopes deu uma palestra na ANPOF, né, enquanto na Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, né? E o Filomeno Lopes tem toda a formação dentro do Vaticano, mas ele tem toda a formação marxista também, né? Ele foi para a Alemanha para ler os originais do Marx e tem uma formação gramsciana também. Por isso que ele vai atrás da cultura popular. Se vocês observarem a fala dele, ele fala que em África a filosofia tem que se tornar uma filodramática, porque tem que dialogar com a arte e com a música para chegar às pessoas, né? Então, eu acho muito interessante perceber como essa luta por hegemonia aparece em vários lugares, principalmente em contextos como o africano, em vários autores também, né? Eu acho que isso chama atenção, né? Professora, eu queria agradecer muito o diálogo e deixar o espaço aberto para a senhora, para você divulgar o que você quiser, deixar o recado final. Muito obrigado. Marcos, te agradeço o convite, a conversa boa, a paciência para me ouvir aqui nessa 1h40 aqui quase de papo, né? Nossa, eu espero que você edite e tire bastante coisa. Então, só coisa que ter paciência. Quem chegou até aqui teve aquela paciência, ou o ônibus, uma viagem bem longa, né? Para voltar para casa. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu mando os áudios das coisas que eu gravo para eles ouvirem no ônibus, voltando para casa. E a depender de onde você mora, quando você volta da faculdade para casa, você ouve 1h40 de podcast e ainda não chega. A gente tem uma história, assim, o nosso podcast tem alguns anos, desde 2015, né? Aí houve uma reportagem da Folha de São Paulo
de uma estudante que fazia pedagogia e preferiu não fazer estágio, estava fazendo diárias, e durante as diárias ela ouviu o podcast. Então, esse lugar aí é um lugar que a gente saber que a gente chegou é muito interessante também, né? Mas as pessoas escutam nos mais variados lugares e a possibilidade do áudio, a possibilidade de algo mais barato também, né? Você tem mais possibilidade de acesso. Não, maravilhoso. O podcast, ele tem uma potencialidade incrível, né? Se a conversa é bem construída, então, se os convidados que você, como eu estava vendo no site, né? Convidados muito legais, temas interessantes, isso é enriquecedor, a pessoa aproveita, o tempo é ganho, né? Enfim, espero que as pessoas tenham chegado até aqui, se sintam com o seu tempo ganho. Se não, também lamentamos, né, Marcos? Porque nem sempre dá para a gente fazer uma conversa interessante. A gente, às vezes consegue, às vezes não. Mas, de todo modo, para mim foi muito legal. Te agradeço muito e fico à disposição para quando você quiser. Quiser me chamar de novo, outras conversas, estamos aí. Tá, que ótimo. Eu agradeço, então.